Olá, você que nos acompanha no jornalismo da Nova Brasil FM. A gente recebe hoje aqui nos estúdios da Nova Brasil em Brasília Gilberto Kassab, atual secretário de Governo e Relações Institucionais do governo de Tarcísio de Freitas, em São Paulo. Ele que já foi ministro, já foi prefeito da capital paulista e comanda nacionalmente o PSD. Gilberto Kassab, muito obrigado pela presença aqui na Nova Brasil. Bem-vindo. Eu que agradeço, Diego, Rafael, a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, com quem nos acompanha, não é? Para falar um pouquinho de Brasil, de política, de economia, de Brasília, não é? Apesar de que com você, Diego, a gente sempre aprende. O jornalista muito bem informado. E a alegria estar aqui pessoalmente na Nova Brasil, pela primeira vez em Brasília aqui, presencialmente. Coisa boa, alegria toda nossa. Kassab, Rafael Tebas com a gente aqui participando também dessa entrevista. Bem-vindo, Rafael. Obrigado, Diego, tudo certo? Kassab, seja bem-vindo aqui à Nova Brasil e vamos em frente. Vamos nessa. Kassab, a gente vai começar falando de eleições municipais. Tivemos aí primeiro e segundo turnos em todo o Brasil, aí nesse mês de outubro. E o partido que o senhor comanda, pela primeira vez, conquistou o maior número de prefeituras, superando aí uma hegemonia de 2 décadas do MDB. A que o senhor atribui o sucesso do PSD nessas eleições municipais? Primeiro, quero registrar, Diego, é importante, que o MDB também cresceu. Nós crescemos mais, porque nós estamos vindo lá de baixo, um partido novo. O MDB, eu sempre brinco, né? Quando o Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil, já tinha o MDB. E o PSD tem 13 anos. E realmente, nesse ano, a gente teve no plano nacional a eleição de mais prefeitos e um maior número de votos. Isso que é muito importante, talvez mais importante que o número de prefeitos. O PSD, através de seus prefeitos, no primeiro turno, foi o partido que teve mais votos. E isso realmente nos dá uma posição política de força, né? Porque o voto é a representação popular. O número de prefeitos, nem tanto. Ele mostra a capilaridade do partido. Um partido que tem 900 prefeitos é um partido que está em todos os cantos do Brasil. Com prefeituras grandes, não é? Curitiba, Florianópolis, São Luís, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, para falar as capitais, mas uma série de outras grandes cidades, São Paulo, Bauru, São José dos Campos, Ribeirão Preto, mas também pequenas cidades, médias cidades. Então, isso mostra a capilaridade e a organização do partido. Agora, o peso eleitoral, a pessoa que chegou e falou, vou votar num candidato do PSD, 37 milhões de pessoas. Se eu não me engano, esse é o número. Isso é muito expressivo. Kassab, ainda sobre as eleições municipais, qual que é, na tua avaliação, o peso das emendas nessas eleições? Olha, quando as emendas são bem usadas, o peso é importante, é lógico. Um prefeito que leva para a tua cidade uma emenda, a emenda com transparência, ela é bem utilizada, chega lá 100 mil reais para reformar uma unidade de saúde, ele gastou bem gasto, ele teve um bom gasto de 100 mil reais, lá foi reformada. É evidente que leva vantagem e merece, né? Porque, afinal de contas, ele conquistou um benefício para a sua cidade. Tem emendas que não são bem utilizadas, então essas não dão resultado. Então, eu acho que é relativo. Emendas bem utilizadas dão resultado, sim. E a gente até comenta aqui no Congresso Nacional em Brasília, eu até já conversei com o Diego algumas vezes, como o Congresso está, como dizem, empoderado, né, com muita força. Tem como reverter isso ou, na tua avaliação, é um caminho sem volta? Olha, em relação às eleições municipais, eu discordo um pouco. As redes sociais, Rafael, elas aproximaram muito o eleitor diretamente do candidato. Antigamente você tinha o cabo eleitoral, né, que visitava casa a casa, você tinha o deputado que colocava a sua estrutura à disposição do candidato a prefeito ou a vereador. Hoje, todo mundo tem o celular na mão, integra várias listas de transmissão, recebe várias mensagens por dia. Os candidatos chegam na casa de todo mundo sem o cabo eleitoral. Então, é relativo. Eu tenho visto muitas análises que mostram que Congresso empoderado, Congresso fez... Bom, se fosse assim, o PT teria feito muito mais vereadores e muito mais prefeitos no país, e não fez. Por quê? Por conta do tamanho da bancada, o senhor diz? Não, do número de eleitos, Tá, né? O número de eleitos. O PT tem quase 100 deputados, ué, sim. né? E não fez. E ele teve o mesmo volume de emendas que os outros deputados. E fez em São Paulo 4 prefeitos só. É, bem pouco. Um deles com a ajuda do PSD. Então eu discordo um pouco disso, porque emenda ela é boa para o prefeito que é candidato quando ele utiliza bem essa emenda. E aí é uma conquista dele, não do deputado. E o PT, estou dando esse exemplo, quase 100 deputados,
Não fez prefeito no Brasil, não fez vereador, fez um número muito baixo. Kassab, eu sei que é difícil falar de si mesmo, mas eu vou voltar na primeira pergunta. A que o senhor atribui o partido do senhor ter tido tanto sucesso nas eleições municipais? Bons quadros, né? Boas lideranças, estratégia correta, um esforço muito grande para ter candidatura própria. E nós tivemos boas candidaturas. Haja vista que o índice de aproveitamento nosso foi de 52%, isto é, 52% dos candidatos a prefeito que a gente lançou no primeiro turno venceram as eleições. Praticamente um em cada dois, né? A cada Metade. dois candidatos, Metade se elegeu. um foi eleito. Exato. E como é comandar um partido tão diversificado, Kassab? A gente está nesse país ainda polarizado? Ainda não, vai ficar durante muito tempo essa polarização direita, esquerda, e o PSD ele tem direita e esquerda junto. Como é que é comandar um partido assim? É mais fácil, né? Porque é um partido do centro. O PSD, as pessoas brincam, né? Porque tem uma frase minha lá atrás, da fundação do partido, que maldosamente pensaram, quando não tinha ainda programa partidário, e o Joyce perguntou, o PSD é de centro, direita ou esquerda? Eu falei, nenhum nem outro, porque nós estamos em fase de construção do estatuto, elaboração do estatuto, sob o comando do Guilherme Afife Domingos. Se depender de mim, vai ser de centro, e acabou se tornando um partido de centro. Quando é de centro, Diego, Rafael, você que nos acompanha, quando é de centro, você convive com pessoas que é centro com uma vocação mais para a direita, outros mais para a esquerda. Então, o Ratinho é do centro, é do PSD, e ele tem uma vocação mais para centro-direita. O Otto Alencar e o Antônio Brito, o Eduardo Paes, são de centro, senão não estariam no PSD, mas tem uma vocação mais à esquerda, centro-esquerda. Então, a convivência é muito natural, porque o político de centro, ele acredita no diálogo, né? Acredita na convivência, ele respeita a divergência, muito mais do que aqueles que são extremistas, não é? Geralmente, isso no mundo inteiro, as tendências ideológicas mais radicais, elas têm muita dificuldade de compreender a divergência e o diálogo. Com o PSD isso é muito mais fácil. Kassab, isso para o mundo político é fácil de compreender, mas para o cidadão comum que está tão acostumado nos últimos anos a essa dualidade na política, não pode parecer esquizofrênico essa coisa do PSD ter, por exemplo, ministros no governo Lula e, portanto, compor a base do governo e, ao mesmo tempo, ter bons e importantes quadros que fazem oposição ao governo? Poderia parecer se fosse fisiologismo. Vamos aqui lembrar 2018. O PSD apoiou o Geraldo Alckmin para presidente. Perdemos as eleições. O Bolsonaro fez de tudo para levar o PSD para o governo. Nós não fomos para o governo, nós perdemos. Nós ficamos numa posição crítica, independente. Até aprovamos vários projetos, em especial no campo econômico, liderados desses projetos pelo Paulo Guedes, que foi um bom ministro. Mas nós não, em nenhum momento, participamos do governo. Quando chegou 2022, você, Diego, mesmo me entrevistou várias vezes. Nós fizemos de tudo para o Rodrigo Pacheco ser candidato a presidente. E seria um bom presidente da República, muito bem preparado. Chegou a se lançar uma espécie de pré-candidatura aqui no Memorial JK em Brasília. Corremos do Brasil. Chegou um momento, por conta da tensão institucional do país, ele entendeu e acertou que ele ajudaria mais o Brasil se ele ficasse à frente do Senado. E ficou e foi bom para o Brasil. Mesmo assim, insistimos em ter candidatura própria. Insistimos com o Eduardo Leite. E ele quase foi nosso candidato a presidente. Depois teve seus motivos, tinha legitimidade para decidir, e acabou ficando no Rio Grande do Sul. Bom, então, realmente a gente acredita em candidatura própria, não somos aqueles que negocia para ter vantagem. E aí ficamos sem candidato. Que é também uma posição legítima. A democracia pressupõe você ter candidato aqui no Brasil, fazer aliança ou não ter candidato. Quando a gente não tem candidato, cada estado teve o seu caminho. Aqueles que apoiaram a candidatura do presidente Lula estão participando do governo, é lógico, a eleição é para isso, quem ganha a eleição participa do governo. O Otto Alencar e o Antônio Brito apoiaram o Lula na Bahia, estão participando do governo. O Eduardo Paes apoiou o Lula, está participando do governo. O Rodrigo Pacheco e o Alexandre Silveira apoiaram o Lula, está participando do governo. O Ratinho não apoiou o Lula, não está participando do governo. Eu estava com o Tarcísio, que não estava com o Lula, não estou participando do governo. Então, eu acho que para quem entende, para quem observa o quadro, não tem nenhuma incoerência. Haja vista que nós crescemos. E realmente eu vejo em todo o país que existe hoje
Até uma admiração muito grande pelo nosso crescimento, pelos quadros que a gente tem. Um partido que tem um Topázio em Florianópolis, um partido que tem um Ratinho, agora o Eduardo Pimentel, e tem ainda o Greca, como no Paraná, o Eduardo Paes no Rio de Janeiro, o Pedro Paulo, tem essa aliança com o Tarcísio, que é uma pessoa hoje muito respeitada em São Paulo, o Rodrigo Pacheco, Alexandre Silveira, Otto Alencar, Antônio Brito, o Braide em São Luís, um jovem talento. É um partido que está sendo respeitado, porque o partido não é só o seu programa, Diego. O partido também são os seus líderes, não é? O PSDB foi um grande partido. Um partido que tinha Fernando Henrique, um partido que tinha Richa, um partido que tinha Zé Serra, Mário Covas, Franco Montoro, né? Tinha um bom programa, tinha bons líderes, né? Felizmente o PSD está nesse caminho. E Kassab, a gente tem no começo do próximo ano a eleição para a presidência da Câmara, o Hugo Mota candidato único. A minha pergunta é o que faltou para o Antônio Brito conseguir avançar na sucessão do Arthur Lira? Olha, o Antônio Brito estava muito bem posicionado, com um número grande de eleitores, mas governo é governo. Na hora que o governo fez do Hugo Mota seu candidato, é evidente que ficou difícil. E aí caberia realmente uma composição, porque ficou claro, ele se tornou um candidato do PT e do governo, e era muito difícil esse embate. E no jogo democrático, dentro do legislativo, se você não tem uma composição, as bancadas elas ficam prejudicadas, porque tem presidências de comissões, relatorias, mesa, né? O que dá força ao mandato do parlamentar. E foi feita uma composição, agora bola para frente. Eu desejo que, se caso o Hugo Mota, porque a eleição é só em fevereiro, vença, que seja um bom presidente, para o bem do Brasil. Eu sempre procuro acreditar nas pessoas. Vou torcer para que ele seja um bom presidente. Mas posso afirmar para vocês que o Brasil perdeu a chance de ter um grande presidente. Antônio Brito é uma pessoa muito qualificada, muito séria, honrada, culta, preparada. Seria uma virada na sinergia do parlamento com a sociedade, porque cada vez mais eu vejo com muita tristeza em todos os parlamentos brasileiros, não é só no Congresso, não, nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas, está havendo um distanciamento que é muito ruim, né? As votações que tivemos em algumas cidades, Marçal em São Paulo, é a votação contra o sistema, contra a política. Alguém tem dúvida aqui? Não é? Como foi a do Bolsonaro em 2018, contra a política, contra o sistema. Isso é muito ruim, né? Acho que a sociedade precisa acreditar na política, né? Para acreditar, você tem que ter bons programas, bons projetos e bons líderes. O Antônio Brito é um dos grandes líderes que o Brasil tem. O que mais pesou na avaliação do senhor, Kassab, para o PT e o governo e o Palácio do Planalto aderirem aí à campanha do Hugo Mota, apoiado por Arthur Lira, que foi considerado um algoz do próprio governo durante um bom tempo? Diego, essa resposta ainda estou procurando, mas eu respeito a posição do governo. Com a sua posição, ele praticamente definiu o jogo, então cabe a nós entender, não é? Entender, e dentro do jogo de forças do Congresso, saber tirar um proveito que não prejudica a nossa bancada. Qual a avaliação que o senhor faz em relação à gestão do Rodrigo Pacheco como presidente do Senado? Eu sou suspeito de falar do Rodrigo. É uma das pessoas mais bem preparadas do Congresso, pessoa muito inteligente, um vitorioso, se tornou muito jovem ainda, um dos melhores advogados do país. Quando resolve ingressar na vida pública, se elege deputado federal, chega na Câmara dos Deputados, conquista a confiança dos parlamentares e se torna presidente da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, que é o segundo cargo da Câmara dos Deputados. Então não é qualquer um para chegar e já conquistar, porque é bem preparado. Se elege senador logo em seguida, no Senado se torna presidente do Senado, se reelege presidente do Senado. Num momento de instabilidade institucional do país, foi muito firme, né? Ajudou a consolidar, a defender a nossa democracia. Então, ele realmente é um dos bons quadros que a vida brasileira tem. Kassab, caminhando para o fim aqui, 2026, presidente Lula chega como favorito, como sempre foi na política nacional, quem está no cargo é favorito à reeleição? E mais, o que o PSD vai fazer? Está buscando uma vaga de vice, por exemplo, em algum cenário? Todo mandatário chega como favorito quando faz um bom governo. O Lula está finalizando a primeira metade do seu governo. É um governo que ainda não tem realizações, não é?
Então, imagino o Lula, pela experiência que ele tem, que ele está enxergando que agora ele precisa conquistar realizações. Como ele teve no seu primeiro mandato lá atrás. Bolsa Família, Luz para Todos, Minha Casa Minha Vida. Foi um bom governo e se reelegeu. É muito difícil a reeleição de um prefeito, de um governador, de um presidente da República, quando não vem a sua campanha de reeleição lastreada em realizações. Então, acho que cabe ao presidente Lula e à sua equipe agora começar a construir essas realizações, caso ele queira disputar a reeleição e ter essa posição de Por que que o presidente Lula não está conseguindo, Kassab? Se alguém tão habilidoso, alguém que já conheceu a política, Não, o a gente Congresso, o jogo mudou? tem que ser justo também, né? Porque isso depende muito de circunstâncias, não é? Como encontrou o governo, a economia, não é? Às vezes não é, fruto de incompetência administrativa. Mas, de qualquer maneira, é importante construir um legado. É importante construir essa comunicação com a sociedade, mostrar o que está fazendo, o que não está fazendo, por quê, porque não está conseguindo. Eu ainda não vejo o presidente Lula começar a construir esse processo de reeleição que possa torná-lo favorito. Por que que o governador Tarcísio de Freitas não é um candidato em 2026, Kassab, até aqui? Ele é jovem, é um dos governadores mais bem avaliados na história de São Paulo. E olha que São Paulo teve bons governadores, hein? Franco Montoro, José Serra, Mário Covas. Mas ele, com essa idade, com as realizações que tem feito, ele tem tudo para se consagrar com muitas realizações e vai chegar em 2030 como um fortíssimo candidato, caso ele mantenha esse padrão de governo. E no meio do caminho, em 2026, o PSD faz o quê? Diego, a gente não iniciou essa discussão no PSD, mas o sonho de qualquer partido sempre é ter candidatura própria. Você viu que em 2022 fizemos de tudo para o Rodrigo Pacheco, depois para o Eduardo Leite, não é? Não será diferente em 2026. Se pudermos ter uma candidatura própria, é evidente que é positivo. Mas não nos diminuirá em nada se fizermos uma coligação, se não tivermos candidato. A gente tem uma candidatura natural, se tivermos candidato, que é o governador Ratinho. Não haverá nenhuma disputa, porque é um consenso no partido. Se tivermos candidato, será o Ratinho. Um dos melhores governadores da história do Paraná, jovem, talentoso, honesto, uma pessoa que é muito bem preparada, bom comunicador. Então, o PSD está muito tranquilo porque teremos um bom caminho. O tempo vai mostrar qual vai ser esse caminho. Eu, presidente do partido, fundador do partido, é evidente que sempre vou trabalhar e sempre vou torcer para ter candidatura própria. Mas o partido tem 3 ministros no governo Lula. Lula vindo para a reeleição, também não seria natural que o partido apoiasse a reeleição, Kassab? Qualquer que seja a nossa decisão, vai ter muita coerência, né? Kassab, como paulistano que eu sou, eu quero te fazer uma pergunta específica sobre a capital paulista e o estado de São Paulo também. O senhor fez uma gestão marcante em São Paulo, hoje é um político mais dos bastidores. Pensando lá no futuro, o senhor pensa eventualmente, pensando no futuro mesmo, lá na frente, em de repente ser candidato novamente a um cargo do executivo? Tem isso na sua cabeça ou ainda nem pensa sobre isso? Olha, Rafael, eu estou na vida pública há muito tempo. Talvez na minha geração em São Paulo, eu seja aquele que ocupou mais cargos, teve mais responsabilidades. Eu fui, na cidade de São Paulo, vereador, na cidade de São Paulo, secretário de Planejamento, na cidade de São Paulo, vice-prefeito e 2 vezes prefeito. No plano estadual, secretário estadual, deputado estadual. No plano federal, 2 vezes deputado federal. A última vez cheguei aqui em Brasília com 240 mil votos, quase o que me credenciou, inclusive, a ser vice do Serra, a prefeitura. Ocupei 3 ministérios, o Ministério das Cidades, o Ministério da Ciência e Tecnologia, o Ministério das Comunicações. Esses 2 últimos, até a convite do presidente Temer, pediu que eu fizesse até uma fusão para que pudesse comandar os 2. E tenho, portanto, um orgulho muito grande na minha carreira. Eu não tenho nenhum problema se não disputar mais eleições, mas gosto de disputar eleições. Gostaria, sim, de ter a oportunidade de ser governador de São Paulo. Mas aí não é vontade pessoal, né? São circunstâncias. Não tenho nenhuma obstinação em ser candidato a governador ou ser governador. Mas que seria uma honra muito grande, né? Poder servir o Estado. Uma pessoa que, pelo menos eu entendo que tem experiência, capacidade de reunir equipe. Mas isso é algo que não passa por mim, passa pelas circunstâncias.
Gilberto Kassab, nessa entrevista exclusiva aqui ao jornalismo da Nova Brasil FM, direto dos estúdios da rádio na capital federal. Rafael Tebas, obrigado pela participação nessa entrevista. Diego, obrigado, agradeço. Gilberto Kassab, muito obrigado pela gentileza de estar aqui conosco e desse papo sempre agradável sobre a política nacional. Até uma próxima oportunidade. Obrigado. Um abraço a você, continue sintonizado conosco na Nova Brasil FM.